Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Bom, a primeira notícia de hoje vem lá da Apple Insider. Parece que a Apple tá de novo na justiça, né? Desta vez contra um ex-engenheiro, um tal de Ji Liu. Isso. A acusação é séria. Ele teria copiado segredos do Apple Vision Pro e levado para a Snap, onde ele está trabalhando agora. A Snap, concorrente direto em AR, né? Mas o que tem de diferente nesse caso? Já ouvimos histórias parecidas antes. Então, o ponto que a Apple Insider destaca é como ele saiu. O Liu teria dito para a Apple que estava saindo por questões familiares, sabe? Não que ia para um concorrente. Entendi. E isso deu a ele mais tempo com acesso? Exatamente. Com essa desculpa, ele manteve o acesso à rede da Apple durante todo o aviso prévio. E foi aí, nesse período, que ele supostamente baixou um monte de arquivos confidenciais do Vision Pro. Nossa, que esperto. Então a acusação é meio dupla, roubo de segredo e enganar a empresa para conseguir fazer isso. É isso aí. A Apple alega que, mesmo que os arquivos exatos tenham sido apagados dos aparelhos dele, o tipo de informação e a conexão com o que a Snap está fazendo e a AR, bom, isso já mostra a intenção. E a Snap, o que eles dizem? A Snap nega tudo, claro. Diz que não recebeu nada confidencial da Apple. Tá, e o que a Apple quer na justiça? Grana? Pedem indenização, sim. E uma ordem para impedir o uso e para devolver os segredos. Devolver segredo digital? Como funciona isso na prática? Meio complicado, né? Pois é. Essa é a grande questão legal. Se a informação já foi usada ou compartilhada lá dentro da Snap, fica difícil reverter. Mas esse tipo de briga é super comum lá no Vale do Silício. Só que esse detalhe do acesso estendido dá um tempero a mais, né? Com certeza. Bom, mudando de assunto, mas ainda na Apple, o 9to5Mac traz uma análise sobre a Meta, do Mark Zuckerberg, agitando as coisas na corrida da IA. E como tá agitando? A matéria fala que a Meta tá com uma estratégia assim super agressiva. Estão oferecendo salários absurdos, na casa das dezenas de milhões de dólares por ano, para tirar pesquisador de IA de rivais. Dezenas de milhões? Para uma pessoa? Pois é, tipo da OpenAI e da própria Apple. A matéria até cita um nome, Tom Gunter, pesquisador sênior da Apple, que já teria ido para a Meta. E outros receberam ofertas parecidas. Caramba! Isso deve mexer com a Apple, que não tem essa fama de pagar esses valores estratosféricos, né? Exato, e pega a Apple num momento que já não estava fácil para eles e IA, né? Estavam rolando uns boatos de que a Apple poderia licenciar a tecnologia da OpenAI ou da Anthropic para turbinar a Siri. O que já não pegou bem internamente, imagino. Não mesmo. Foi visto por muita gente lá dentro como um atestado de que a Apple está ficando para trás. Aí vem a Meta, com o Zuckerberg ligando pessoalmente para os caras, chamando para o Super Intelligence Lab deles, a pressão aumenta muito. Entendi. Então a Apple tá meio que perdendo gente e talvez tendo que buscar ajuda fora para sua IA principal. Basicamente isso. A matéria do 9to5Mac sugere que a Apple talvez precise rever toda a sua política de salários e a forma como lida com talentos de IA para não perder mais gente e não ficar para trás nessa corrida que hoje é, sei lá, a mais importante de todas na tecnologia. Faz sentido. Agora, saindo da Apple e indo para Samsung. O 9to5 Google fala de novidades de segurança vindo aí na One UI 8. Sim, parece que a próxima versão da interface da Samsung, a One UI 8, baseada no Android 16, vai trazer um tal de centro de alertas, o Alert Center. Centro de alertas? O que seria isso? Mais do que aquele pontinho verde de câmera e microfone. A ideia é ser bem mais ativo, sabe? O sistema te avisaria se algum app estivesse acessando sua câmera, seu microfone ou até suas mensagens de um jeito meio suspeito. Mesmo que o app não esteja aberto na tela. Interessante. Uma vigilância extra. Isso. Tipo, um app de lanterna pedindo acesso ao microfone do nada. O sistema poderia te alertar. E não só isso. Que mais? A reportagem diz que também alertaria sobre software desatualizado, se detectar algum malware, contas que podem estar inseguras e até ficaria lembrando para você configurar a biometria, essas coisas. É a Samsung tentando dar um painel mais claro para o usuário sobre segurança e privacidade. Parece útil, desde que não vire só mais notificação para a gente ignorar, né? Verdade.
Tem esse risco, mas a ideia é centralizar e ser mais proativo. Ainda não tem data, mas como já acharam o código na One UI 8, parece que está vindo mesmo. Legal. E falando em acesso a dados, a Engadget traz uma notícia sobre a Cloudflare e aqueles bots de IA que ficam varrendo a internet para aprender. Pois é, a Cloudflare, que gerencia uma parte enorme do tráfego da web, está com 2 iniciativas novas sobre isso. Primeiro, quem for cliente novo já pode escolher bloquear esses rastreadores de IA por padrão. Ah, interessante. E a segunda? A segunda é um experimento, um beta, chamado Paper Crawl. Basicamente, pague para rastrear. Pagar para rastrear? Como assim? O bot tem que pagar para ler o site? A lógica é essa. O dono do site define um preço. Se o bot de IA quiser ler o conteúdo para aprender, ele tem, de alguma forma, sinalizar o pagamento. Eles falam em usar cabeçalhos HTTP para isso. Se não pagar, o site retorna um erro 402, que é pagamento necessário. E por que a Cloudflare está fazendo isso? Qual é a ideia por trás? Vem de uma preocupação do CEO deles, o Matthew Prince. Ele diz que esses chatbots usam o conteúdo da web, mas não mandam tráfego de volta para os sites originais. Isso quebra o modelo de negócio de muito site que vive de visita e anúncio, né? Faz todo sentido. É uma via de mão única hoje em dia. Exato. Aí a ideia do Paper Crawl é tentar dar um jeito dos criadores receberem alguma coisa pelo valor que o conteúdo deles tem para treinar essas IAs. Grandes publicadores como a Condé Nast e a Associated Press já estariam bloqueando os bots. É um experimento ainda, mas a ideia é devolver um pouco do controle para os donos dos sites. Uma ideia ousada, vamos ver se pega. Agora, TechCrunch, XAI, a empresa de IA do Elon Musk, levantou uma grana preta, né? Uma grana preta mesmo. A matéria confirma, com base em infos do Morgan Stanley, que a XAI levantou mais 10 bilhões de dólares. Metade em dívida, metade em capital estratégico. 10 bilhões? Isso é além do que já tinham levantado antes, certo? Sim, se soma outros 6 bilhões que eles teriam conseguido lá para dezembro de 2024. Então, no total, já são uns 17 bilhões de dólares em pouco tempo. Uau! Quem tá botando essa grana toda? Olha, a lista de investidores é de peso. Andreessen Horowitz, BlackRock, Fidelity e até gente do ramo de chips, como Nvidia e AMD. Mostra que tem muita gente apostando alto na XAI. E pra que tanto dinheiro? Só pra competir ou tem planos específicos? O objetivo é claro, acelerar o desenvolvimento das IAs deles, principalmente o Grok, que já está lá no X, antigo Twitter, e construir uma infraestrutura gigantesca. Eles falam em montar um dos maiores supercomputadores do mundo só para treinar os modelos da XAI. Mas que não tá pra brincadeira nesse mercado de IA, né? Definitivamente não. Ele quer brigar de igual para igual com OpenAI, Google, Meta, todo mundo. Esses 17 bilhões dão um poder de fogo considerável para isso. Agora, uma notícia de segurança cibernética que mistura tecnologia e geopolítica. Via Slashdot, citando da TechCrunch, o governo dos Estados Unidos derrubou uma operação de trabalhadores de TI norte-coreanos. Sim, uma operação bem grande e, muito bem arquitetada. O Departamento de Justiça anunciou que desmantelou essa rede que infiltrava norte-coreanos para trabalhar remotamente em empresas americanas. Centenas de empresas. Infiltrados? Como assim? Eles usavam identidades falsas de americanos para conseguir os empregos. Aí trabalhavam remotamente, mas na verdade estavam lá na Coreia do Norte. O objetivo era ganhar dinheiro para financiar o programa de armas do regime e, claro, roubar informações e criptomoedas das empresas. Nossa! E como eles escondiam que estavam na Coreia do Norte? Era um esquema sofisticado. Usavam fazendas de laptops nos Estados Unidos controladas remotamente e também os aparelhos chamados switches KVM para fazer parecer que o acesso vinha de dentro dos Estados Unidos. Até prenderam um americano, um tal de Jianxing Danny Wang, que supostamente ajudava a conseguir as identidades falsas e a gerenciar essa infraestrutura. Que loucura! E deu muito dinheiro para a Coreia do Norte? A estimativa é que conseguiram mais de 5 milhões de dólares para eles e causaram uns 3 milhões de dólares de prejuízo para as empresas. E o pior, né? É que também teriam roubado dados sensíveis, incluindo o código-fonte de uma empresa de defesa que trabalha com IA. Mostra como eles usam o cibercrime para financiar o regime. Assustador. Bom, mudando completamente de área. Hardware de celular.
O mundo conectado diz que a Huawei pode sair na frente da Apple numa tecnologia de memória. É um rumor interessante, sim. A matéria sugere que a Huawei pode ser a primeira a usar memória HBM, High Bandwidth Memory, em smartphones. É aquela memória super rápida que a gente vê hoje mais em placa de vídeo top de linha e servidor. HBM no celular, mas... Pra quê? A memória LPDDR que a gente tem hoje não dá conta. Então, a HBM é diferente. Ela empilha os chips de memória na vertical, sabe? Isso permite uma comunicação muito mais rápida e gasta menos energia para transferir dados. Para coisas pesadas, como rodar modelos de IA direto no celular, essa velocidade extra da HBM faria uma diferença enorme. Entendi. Processamento local de IA mais parrudo. E por que a Huawei seria a primeira? A matéria fala que a Apple só em 2027. Para a Huawei, que está sofrendo com as sanções dos Estados Unidos e precisa inovar com tecnologia própria, tipo os chips de 7 nanômetros dessa MCI, lançar um celular com HBM seria um golpe de mestre, sabe? Uma demonstração de capacidade. E tem outra vantagem. A HBM ocupa menos espaço físico na placa, o que é ouro em celular. Se isso acontecer mesmo, vai pressionar a concorrência, né? Samsung, Apple... Com certeza. Seria um salto tecnológico importante, ainda mais com essa onda de IA embarcada nos aparelhos. E falando em China e chips, o tudocelular.com traz uma previsão do Yole Group, que diz que a China pode virar a maior produtora de chips do mundo. É uma previsão bem forte. Os analistas desse Yole Group acreditam que, até 2030, a China vai ultrapassar Taiwan e a Coreia do Sul em capacidade de produção de semicondutores. Maior do mundo, passando Taiwan com a TSMC e a Coreia com o Samsung e SK Hynix. Como isso seria possível? O motor principal é investimento pesado do governo chinês e aquela busca por autossuficiência. A China está aumentando muito rápido a capacidade de fabricar chips, principalmente os mais antigos, mas também estão correndo atrás nos processos mais avançados. A SMC, que é a principal fabricante deles, está tentando dominar os 5 nanômetros. Mas e as máquinas de EUV, aquelas da ASML, que são essenciais para os chips mais modernos? A China não tem acesso fácil, né? Esse ainda é o grande gargalo, sim. A tecnologia de litografia EUV é dominada pela ASML da Holanda e tem restrição de venda para a China. Só que parte do plano chinês é justamente desenvolver uma alternativa própria para essas máquinas, para não depender mais da ASML. A briga comercial com os Estados Unidos só acelerou essa busca por independência. E não é só a SIMIC, né? Outras empresas chinesas estão desenhando chips. Exato. Empresas como a Xiaomi estão fazendo seus próprios processadores, seguindo o exemplo da Huawei. Juntando tudo isso, investimento, aumento de capacidade, pesquisa para driblar as restrições e mais empresas desenhando, a projeção do Yole Group começa a fazer sentido. É um cenário que está mudando muito rápido. Agora, vamos para o espaço. O Canaltech fala do Selenita, um satélite brasileiro que vai para a Lua. Isso, boas notícias para o nosso programa espacial. O Selenita, que está sendo feito lá no ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, passou numa revisão técnica importante e agora vai para a fase de produção mesmo, montar o satélite. Selenita, o nome já entrega, né? Missão lunar. Exatamente. É um CubeSat, aqueles satélites pequenos e mais baratos, sabe? A missão dele é orbitar a Lua e estudar o ambiente por lá. Campos magnéticos, como o plasma interage com a superfície e, um ponto bem importante, como a poeira lunar se transporta. Poeira lunar, por que isso é tão importante? A poeira da Lua é um problemão. É fininha, parece um talco, mas é super abrasiva. Gruda em tudo e pode danificar equipamentos e até fazer mal para a saúde dos astronautas. Entender como ela se move lá, com a gravidade baixa e a radiação, é fundamental para a gente conseguir montar bases lá no futuro, como o programa Artemis da NASA quer fazer. Então, o Brasil está nessa do Artemis com o Selenita. Sim, o Selenita é uma das contribuições brasileiras para o Artemis. O projeto tem parceria com a NASA, com universidades americanas e apoio da FINEP aqui. É um passo bacana para mostrar a capacidade do Brasil na área espacial. Muito legal. Para a gente fechar uma olhada na Europa, o The Register fala de planos gigantescos da União Europeia para a IA. Gigantescos mesmo. A Comissão Europeia está falando em construir gigafábricas de IA. Eles receberam 76 propostas de 16 países diferentes para participar disso. Gigafábricas de IA. O que é isso na prática?
Imagina data centers enormes, feitos sob medida para treinar e rodar aqueles modelos de IA gigantescos com trilhões de parâmetros. É a Europa querendo entrar forte no jogo para competir com os Estados Unidos e China em IA. Faz parte de um plano maior com investimento de uns 20 bilhões de euros. Uau! E precisa de muito hardware para isso, né? Placa de vídeo. Muito. A estimativa é que essas gigafábricas vão precisar de uns 3 milhões de GPUs de última geração. Imagina o mercado que isso abre para a NVIDIA, a AMD, empresas de telecom e data center como Telefônica, Ionos, já estão de olho para participar. Mas é energia. Construir um negócio desse tamanho deve consumir uma quantidade absurda de eletricidade. Com certeza. Esse é um ponto crítico. A matéria do The Register menciona que já está rolando debate sobre isso, por exemplo, na Dinamarca. Como conciliar essa ambição tecnológica com as metas ambientais da União Europeia? É um desafio. A chamada oficial para as propostas deve sair mais para o fim de 2025, então ainda tem coisa para definir. A corrida pela IA está esquentando em todas as frentes mesmo. E aí, gostou desse resumo de notícias da nossa edição? E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!